outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Um texto bíblico que é muito importante para nós, porque nos fala sobre a nossa reconciliação com Deus. Quando nós lemos o texto, nós observamos que antes nós éramos considerados gentios na carne, chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados, ou seja, o povo de Israel. Nós estávamos apartados, nós não tínhamos direito, não tínhamos parte nesta herança, mas ao morrer Jesus na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com Deus e desfez a inimizade que havia não apenas entre Deus e os homens, porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus foi capaz de desfazer a inimizade até entre os homens, porque a Bíblia diz que de ambos os povos Ele fez um povo, e este povo é a igreja, onde não há mais judeu nem gentil, mas como novas criaturas, não somos mais nascidos conforme a vontade da carne, do sangue, do varão, mas de Deus. E podemos dizer que nós temos parte hoje, não por uma questão de sangue humano, por uma questão de genética, por uma questão de descendência, de ser um povo de Israel, mas por uma questão do sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Ora, em Efésios 2:14 diz que Cristo derrubou a parede de separação. Em Atos 21 e 28 diz que Ele desfez a separação entre o povo judeu e os gentios.
Em Mateus 5,17, ele se fez carne e cumpriu a lei. Em Colossenses 2,11, Deus ama a todos de modo igual, de maneira que não faz acepção de pessoas. Em Gálatas 3:13, diz a Bíblia que ele se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda a inimizade. E em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, diz que o ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Quando olhamos para estas verdades, nós passamos a compreender e a perceber que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos ninguém. Evidentemente para os que creem, porque há aqueles que não creem. Mas o fato de existir pessoas que não creem, não significa que esta verdade não seja uma verdade. Às vezes, as pessoas constituem verdades pessoais, próprias. Eu fiz uma publicação falando sobre aborto, onde a sociedade ou parte da sociedade hoje aceita o aborto como um direito. Então, a sociedade tem o direito de interromper o nascimento de uma criança. Mas esta mesma sociedade não tem o direito de interromper o nascimento de uma tartaruga, de um mico-leão dourado, ou de coisas assim. E este é o nível de consciência das pessoas, onde se relativiza a vida humana, que é a coroa da criação. E o argumento daquela pessoa era dizer que se abortar alguém não vai fazer falta, porque tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E a tartaruga está em extinção. E eu digo, se a sua mãe tivesse usado esse argumento, talvez você não existisse. Então a questão não é de números, mas é da importância individual e pessoal de cada um. Quando Deus quis manifestar juízo sobre Sodoma e Gomorra, Abraão pediu misericórdia porque sabia que sua família estava ali. E ele disse: Senhor, tu destruirias o ímpio com o justo se tiverem tantas pessoas? E foi reduzindo tantas pessoas e tantas pessoas, e finalizou em 10 pessoas. A misericórdia de Abraão só chegou a 10, mas a de Deus foi ainda maior, porque embora tivesse menos de 10 pessoas, Deus veio, interviu e levou socorro para a família de Ló e destruiu a cidade. Mas pela conta de Abraão, se tivesse menos de 10, poderia ter sido destruído, porque o recurso da oração dele foi até 10 pessoas. Então para Deus não importa o número, a quantidade, porque para Deus é importante cada um. Quando o homem estava na cruz e pediu misericórdia, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
Deus não olha para a humanidade como um rebanho. Deus olha para a humanidade enxergando cada uma pessoa individualmente, com suas dificuldades, com seus traumas, com suas dores. Jesus é capaz de ouvir no meio da multidão alguém que grita pelo seu nome dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha tanta gente com ele, para que ele se incomodar com alguém que gritava? Mas ele para. Ele tem a sensibilidade de parar para ouvir o que clama. E ele parou. Ele parou para socorrer. Até mesmo sem voz, aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus e ele parou. Porque Jesus as pessoas não podem ou não pensem que vão se comunicar com ele somente pela voz. Mas você pode tocar em Jesus de várias maneiras, não apenas pela voz. Você pode tocar Jesus pela voz. Você pode tocar Jesus pelo gemido. Você pode tocar Jesus pela lágrima. Você pode tocar Jesus pelo seu constrangimento de chegar diante dele. Você pode tocar Jesus sem dizer coisa nenhuma, somente ficando aos pés dele, como ficou Maria. Não queria dizer nada, não queria falar nada, não queria pedir nada, queria ficar somente aos pés do Mestre, para ouvi-lo, para senti-lo, para percebê-lo. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo em que os sentidos humanos estão muito distorcidos, mas o Senhor Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Mas eu fico pensando que quando Deus mandou Jesus, possivelmente tinha gente boa, gente caridosa, mas assim como naqueles dias hoje, imagine a quantidade de pessoas perversas no mundo. E mesmo com toda a perversidade que há no mundo, o Evangelho continua dizendo assim para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho aos bonzinhos, às pessoas que fazem força para serem boas, às pessoas que são mais agradáveis. É assim? Não, ele não deixou ninguém, ele não excluiu, porque o Evangelho não exclui. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura humana tem o direito de ouvir falar de Jesus, mesmo que não receba. Porque quando nós pregamos o Evangelho, não é somente para que a pessoa conheça o Evangelho e se converta, mas precisamos pregar o Evangelho também para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que ele sirva de testemunho de que ouvindo não creram, para que não sejam inexcusáveis diante de Deus, para que não diga: eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi dizer. Então pregue o Evangelho, então anuncie a palavra de Deus, porque esta verdade nos mostra que se o homem estava numa situação terrível, perdida,
agora a sua condição melhora, a sua condição muda. Por causa de quê? Por causa de quem? Por causa do Calvário e por causa de Jesus. Se não fora o Senhor, nós estaríamos perdidos. Por isso, quando o texto diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados, estranhos, não tendo esperança, sem Deus no mundo, nós estávamos assim. Mas aí Paulo, escrevendo no versículo 13, diz: mas agora. Essa expressão adversativa, esse termo que coloca em contraste, antes era assim, mas agora há uma expectativa diferente, agora há uma possibilidade, agora há uma saída, agora há um jeito. Mas agora, vós que antes estáveis longe, distante, sem direito a nada, agora, pelo sangue de Jesus, vocês chegaram perto. A gente não tem medo mais. A gente não precisa ficar gritando na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente já pode chegar perto. A gente já tem intimidade com Ele. A gente agora já pode ser chamado de filho de Deus. E a Bíblia diz que Ele não se envergonha de me chamar, de te chamar de irmão. É meu irmão, é minha irmã. A história mudou. Quando nós lemos o Salmo, diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu fico pensando, quanta gente no mundo olha para a igreja e não dá valor nenhum, e até zomba de nós, porque o evangelho é loucura. O evangelho é algo que é inimaginável do ponto de vista natural. O mundo, na sua cultura, na sua filosofia, acredita mais nos preceitos filosóficos humanos do que no evangelho. E muitas vezes as pessoas estudam e acreditam mais nas coisas que Sócrates falou, que Platão falou, que Aristóteles falou, e que tantos outros falaram, do que aquilo que Jesus falou. O homem, ele tem a tendência de negar a Deus, de negar a Jesus. Sabe por quê? Porque o evangelho ofende o homem. O evangelho, ele ataca o homem, ele afronta o homem. O evangelho aponta o erro do homem. E enquanto o humanismo, o secularismo e o pensamento moderno relativiza as coisas para que o homem não tenha sentimento de culpa, a tendência do mundo moderno é tirar o sentimento de culpa do homem. E o que é, como vimos na Argentina dias atrás, uma multidão de pessoas num país que é proibido fazer aglomeração, mas gritava e berrava uma falsa liberdade de poder arrancar os seus filhos dos úteros. Mas sabe o que significa isso? Para que a sociedade tenha o respaldo da lei. A lei me permite. A lei me permite. Isso ameniza o sentimento de culpa do povo.
Aí eu faço porque a lei permite. Mas entre os homens e Deus, entre os princípios morais do homem e os princípios morais divinos, há uma distância muito grande. Jesus veio justamente para isso, para apontar o erro do homem. Quando Isaías no capítulo 53 disse: quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Mas o castigo que nos traz a paz, o castigo que era para mim e que era para você, Ele tomou sobre si. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas feridas nós é que fomos sarados. Pelo castigo que Ele sofreu, nós é que fomos amparados. Aleluia, aleluia. Paulo disse: miserável homem que sou, que diremos nós agora? A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como vamos escapar? Mas os judeus faziam divisão, havia um exclusivismo religioso dentro do judaísmo, e as paredes do templo deixavam de fora os gentios. Mas Jesus já falava de esperança para os gentios quando Ele socorreu aquela mulher cananeia. Quando Ele falou de esperança para a mulher cananeia que desejou como cachorrinho comer das migalhas, e Jesus atendeu ao grito dela, e Jesus honrou a fé daquela mulher. E quanto nós estamos fora do templo, nem no átrio poderíamos chegar, quanto mais no Santo dos Santos. Mas quando Jesus vem, Ele rasga o véu, Ele inaugura um novo e vivo caminho. Se eu não posso entrar pelos muros do templo de Israel aqui na terra, Jesus diz assim: você pode entrar no templo santo, 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 aqui no céu. Porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um sumo sacerdote que morreu, que conhece as nossas dores, que se compadeceu da gente e disse: olha, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E você que vier a mim, quando for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim, a todos atrairei a mim. E aqueles que se encontraram com Ele no Calvário, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E quando nós cremos no nome de Jesus e recebemos a reconciliação, a inimizade foi desfeita. É como que dizendo: se você não pode entrar aí nesse templo feito por mãos de homens, mas você pode entrar aqui, porque hoje uma porta se abre, não na terra, mas no céu. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Você pode entrar. E agora, diz o texto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Aleluia, aleluia. A estrutura religiosa do judaísmo não pode conter a nossa entrada. Não pode.
Porque Jesus disse, estava erguido, a porta que estava fechada, Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. E agora nós somos sacerdotes, cada um de nós, e entramos pelo novo e vivo caminho que foi aberto para nós, e podemos falar com o Senhor face a face. Face a face. Já não necessitamos mais de intermediários, porque o Senhor já está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está dizendo: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai fará. Aleluia, aleluia. A porta foi aberta, a porta está aberta, e você é livre hoje para adorar, porque enquanto o fardo do inimigo encurva aquela mulher e fica olhando para o chão, o fardo de Cristo, o fardo de Satanás é pesado e encurva, o fardo de Cristo é leve e te levanta, te coloca de pé. Coloca os teus pés numa rocha, um cântico novo na tua boca, e você pode cantar: livre estou, pelo sangue de Jesus, livre estou. É tão verdade esta exclusão que o judeu fazia com o gentio, porque em Atos 21, 28 a 30 diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo, porque era proibido. Eles consideravam uma profanação um gentio entrar no templo, e por isso que Paulo foi atacado. Havia inimizade, parede de separação que estava no meio. Esta parede, além de ser uma parede de separação literal, mas é uma parede de separação espiritual. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de... Olha a porta que se abriu. Intrepidez significa ousadia, coragem. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso marcar hora. Para eu entrar na minha casa, eu não preciso bater a porta. Não. Eu coloco a mão no ferrolho, eu já vou entrando. E eu posso entrar em todas as dependências da casa, porque a casa é minha. Quando eu vou falar com o Senhor, eu não preciso de cerimônia. Eu só preciso de humildade, porque eu não estou na presença de qualquer um. Eu estou na presença do Senhor. Mas eu não preciso entrar com medo. Eu preciso estar na presença dele em temor, em respeito e em adoração, mas em medo não. Diante de Deus nós não temos medo, nós temos temor. E temor é respeito. Temor é dar honra a quem tem honra, e a ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando a palavra de Deus nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso falava acerca da lei, de padrão de conduta.
que os judeus tinham que fazer para serem bons judeus. Aí Jesus veio e disse: agora não é mais assim. Não é pelo que você faz, é pela graça. Agora, o fato de ser pela graça não significa dizer que você vai fazer coisa errada, não. Porque liberdade em Cristo não é libertinagem para o erro. A Bíblia diz: se morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós temos liberdade para não pecar, porque agora nós não somos mais escravos do pecado. Enquanto a lei cerimonial falava de circuncisão, de sacrifício, de comida, de bebida, de dias de festa, de lua nova e de sábados, aí Paulo diz agora aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Em Cristo você está livre deste cerimonial. Isto era para enquanto alguém estava lá dentro do muro, mas o muro foi desfeito, a parede saiu, a porta abriu, e esta lei cerimonial agora não existe mais. Jesus não veio para destruir a lei, veio para cumpri-la, mas estes cerimoniais estavam à parte. E é preciso saber distinguir uma coisa da outra. Eu quero concluir. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Eu não preciso mais desses rituais, porque eu já tenho Cristo. Eu já tenho Cristo. E quando eu tenho Cristo, eu tenho o céu. Quando eu tenho Cristo, eu tenho a porta aberta. Quando eu tenho Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Quando eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo que nos foi dado. E muito mais do que isso, eu tenho o batismo no Espírito Santo, para na ousadia do Senhor fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e nos fazendo herdeiros. Eu fico imaginando. Alguém disse que você pode ser rico de algumas maneiras. Primeiro, nascer numa família rica, porque você já vai nascer rico. Você pode casar com uma pessoa rica e vai se tornar rica. Ou você vai trabalhar muito para se tornar uma pessoa rica. Mas em Cristo, a Bíblia diz assim: como não tendo nada e possuindo tudo. Aleluia. Porque nós somos agora o que? Herdeiros. Meus irmãos, este mundo é uma ilusão. Não há dinheiro que salve uma vida sobre a terra. Não há dinheiro que salve uma vida sobre a terra. Porque até hoje ninguém viveu por conta do seu dinheiro. Às vezes há pessoas que são ricas e morrem cedo. E às vezes há pessoas que são pobres e vivem tanto. Às vezes não tem nenhuma alimentação adequada. Mas Deus olha assim e diz: vai viver. Eu quero que viva. Mas você come o quê? E certa feita alguém chegou para um cidadão e disse: qual é o segredo de viver tanto? Ele, na sua simplicidade, disse: é não morrer. A vida é dom de Deus. A vida é bondade, é misericórdia de Deus.
Nenhum dinheiro vai fazer alguém viver muito. Mas a Bíblia diz um segredo para nós: que se alguém honrar o seu pai e a sua mãe, a Bíblia diz que os seus dias são, olha, meus irmãos, o segredo é somente ser crente, é somente servir a Jesus, que do restante Deus toma conta. Aleluia! Não tenha medo, não tenha medo, lance fora o medo e tenha temor de Deus. Porque se você temer a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, Deus vai honrar você, Deus vai ajudar você. A Bíblia diz lá no Salmo 21: porquanto me honrou, estarei com ele na hora da angústia, livrá-lo-ei, o honrarei e lhe darei a minha salvação. Esteja diante do Senhor, porque Ele pagou a conta, Ele nos reconciliou e nos deu um novo nome, que alguém na tua rua não acredita em você e acha que você não é nada. E quando alguém disser que você não é nada, balance a cabeça: é verdade, é verdade, é verdade. Eu não sou nada não, mas aquele que está em mim. Aleluia! Aquele que está em mim. Eu sou apenas um vaso de barro, que alguém olha, um vaso de barro mancando de uma perna, um vaso de barro com cabelo branquinho, um vaso de barro faltando um membro do corpo, um vaso de barro com a vista já sem enxergar direito, um vaso de barro com problema de pressão, um vaso de barro com problema de coração, um vaso de barro com problema de rim, mas pouco importa. Dentro do vaso de barro está o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo. E ainda que este tabernáculo venha se desfazer, o Senhor tem um novo preparado para o dia do arrebatamento da igreja, e nós vamos subir com um corpo glorioso para o céu. Não importa, o que importa é a gente ser crente e servir a Jesus, confiar no Senhor e saber que Ele é amigo, companheiro, que vez por outra puxa a orelha da gente, mas bem-aventurado é aquele que o Senhor corrige, aquele que o Senhor faz chegar a si. Por quê? Porque Deus tem interesse em você. Que Deus abençoe. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém, faça isto agora, e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, de qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A esperança. A esperança. A esperança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, porque há esperança. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Tem alguém pela internet também, Silvio, que está entregando a sua vida pela internet. Aqui está este senhor
esta senhora com sua criança chorando aqui nos pés de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Pode ser muito tarde, hoje Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.